Olá! Na nossa viagem pelo cosmos de hoje, vamos falar sobre pressão atmosférica. Bom, nos últimos acontecimentos surgiram algumas perguntas que foram feitas a mim e eu venho aqui explicar para vocês algumas coisas que acontecem com esse fenômeno físico do nosso planeta. Existem outros planetas que também têm pressão, tá? Mas vamos falar daqui, da Terra. O que acontece é o seguinte: por que quando vamos para o fundo do mar temos mais pressão, mas quando saímos da Terra e vamos para o espaço é diferente? Espera aí que eu vou explicar para vocês e por isso hoje eu trouxe a Lozinha. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma representação simples, tá? Da nossa atmosfera. Então aqui a gente tem a Terra, né, no nível do mar, e até o topo da nossa atmosfera temos um ATM. O que acontece é o seguinte: todo corpo também tem uma pressão relativa, certo? E essa pressão é praticamente igual à pressão da atmosfera. E o que é essa pressão da atmosfera? É o volume de todos esses gases atmosféricos que estão em cima dos corpos, tá? Então aqui, por exemplo, eu fiz a representaçãozinha de um aviãozinho. O que acontece? Tem a pressão da atmosfera e a pressão do objeto. E eles basicamente se anulam, tá? Isso acontece com os seres humanos também. Então por isso que não tem pessoas que saem explodindo por aí. Quando a gente sai para o espaço, tá? O que acontece é o seguinte: lá no espaço não tem pressão atmosférica, porque o próprio nome já diz, pressão atmosférica, é da atmosfera da Terra, certo? Então quando a gente sai para o espaço, já não tem essa pressão atmosférica. Então o objeto, ele exerce uma pressão para o meio, tá? Então o que pode acontecer? Pode acontecer explosões, tá? Então a gente tem um volume de gases dentro do objeto, certo? Que está pressionando para o lado de fora, tá? Então, por isso que quando a gente vê as coisas do espaço, né, quando existe um vazamento, todo o ar que está dentro, ele foge para fora, porque essa pressão empurra o ar para fora para fazer com que a pressão interna fique igual à pressão externa, tá? E aí, o que acontece quando a gente volta para o planeta Terra e começa a descer para o fundo do mar? Bom, a cada 10 metros de profundidade, a gente ganha uma pressão atmosférica. Então, a cada 10 metros debaixo d'água, significa que a gente tem o dobro da pressão exercida pela massa dos gases aqui. Então, 10 metros de água equivale a toda a pressão da Terra, cara. Agora, imagine a gente descer 3.800 metros. Significa que a gente tem 381 ATM. É muita pressão. Então, se o submarino ele não é feito de maneira que seja muito resistente a essa pressão exercida pelo volume de água, né, pela massa de água que está pressionando, o que acontece? A pressão do ambiente ganha da pressão do objeto. E aí ela está pressionando, então há uma implosão. Então, aquele objeto, ele vai ser puxado. E o que acontece? Muitas das vezes nem tem o vazamento do ar, tá? Que está dentro ali do objeto. Ele se pressiona e se fecha. Ele fica todo amassado. E conforme ele começar a subir, ele vai desamassar, né? E vai, dependendo do seu coeficiente de elasticidade, né? Ele consegue voltar à sua forma original. Mas no caso de se for um metal, ele não volta 100%. Né? E provavelmente nessa volta ele pode se desfragmentar, pode abrir fendas, vai vazar ar, né? E tudo mais. Mas é basicamente isso que acontece com a pressão atmosférica. Então, quanto mais fundo a gente tiver debaixo d'água, maior a pressão, maior o volume, né, dessa massa de água que vai estar pressionando sobre o objeto. Então, se esse objeto ele não tiver uma alta qualidade para aguentar altas pressões, né, ele vai implodir, tá? Então, esse é o grande perigo que ocorre nos submarinos, certo? E vejam bem, 3.800 metros debaixo d'água nem é a maior profundidade que temos, tá? 3.800 metros ainda não é a maior profundidade que temos debaixo da água.
O lugar mais fundo que temos debaixo d'água chega a 10.916 metros, é cerca de 1.000 atm para cima, tá? Então imagine a quantidade de pressão que esse lugar não exerce sobre um determinado corpo, tá? Então, pessoal, uma explicação bem simples, tá? Tem muitos cálculos envolvidos que podem explicar muito melhor. Se vocês se interessaram, eu aconselho que vocês busquem mais informação, pesquisem sobre o assunto, porque é muito bacana, tá? Eu tô aqui para trazer conteúdo científico, conteúdo de física e responder algumas perguntas sobre o nosso universo, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de todos. Fui!